Saudações na graça e na paz de Cristo. Aqui através do nosso canal estamos iniciando uma série de mensagens sobre discipulado. Nós estamos usando um livro chamado Multiplique, de Frank Shaw com Mark Belvin e também, logicamente, o livro dos livros, a Bíblia Sagrada. E hoje, nesse primeiro vídeo, estaremos falando a respeito do que é um discípulo. E eu quero convidar você para que a gente possa olhar a palavra de Deus, ler em Mateus 4,19, tenho aqui diante de mim, e disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Há 2000 anos atrás, um grupo de homens ouviram essas palavras de Jesus, o Nazareno, de Jesus, o Rabi, de Jesus, o Senhor, de Jesus, o nosso Salvador. Jesus disse para aqueles homens: sigam-me. E, de fato, eles fizeram isso. A gente encontra também em Mateus capítulo 16, verso 24, as seguintes palavras do Mestre. Então disse-lhe Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Imagina você, exatamente você que está me ouvindo, ou eu, no lugar desses 12 homens. Imagina você em um dia comum de trabalho, talvez praticando seu esporte, sua caminhada, talvez ali na intensidade da busca de solução dos problemas no seu trabalho, junto com seu chefe, Jesus passa e olha para você e diz: siga-me. Imagina você talvez pescando, talvez jogando futebol, talvez descansando em uma rede, talvez fazendo a comida da sua casa, talvez limpando a casa, talvez andando de bicicleta. Jesus passa por você e diz: siga-me. Que impactante! Não era qualquer pessoa que estava dizendo isso, era Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e que habitou entre nós. Mateus 16, 24, ele está dizendo aqui quais são as condições para que a gente possa segui-lo. Aqui diz: se alguém quiser vir após ele, ou seja, ele vai na frente e nós vamos atrás, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, então siga-o. Sabe, nós hoje temos uma tremenda distorção do conceito de discipulado. Aliás, é um término quase nem usado mais na igreja atual. Graças a Deus, existem grupos de irmãos, igrejas que estão trabalhando firmemente, seriamente nisso, e nós também estamos muito empenhados nesse trabalho. Esse é um dos pilares da comunidade evangélica Vida Plena. Há 16 anos atrás, quando nasceu essa igreja, já existiam os 5 pilares e o segundo dele é o discipulado. O primeiro é evangelismo. Então nós temos aqui essa condição. Muitas pessoas querem ir na frente e Jesus vai atrás consertando os erros. Muitas pessoas querem seguir a Jesus sem negar a sua vontade. Que Jesus faça a minha vontade. Não é assim. Muitas pessoas querem seguir a Jesus sem tomar a cruz. Muitas pessoas não entenderam ainda o que é discipulado. Assim que, no dia em que Jesus chamou aqueles 12 homens, era um dia normal para eles. Como também poderia ter sido para você um dia normal quando ele te chamou, ou para mim. O certo é que eles não conseguiram resistir ao chamado do Mestre. Qualquer que fosse a expectativa depois do chamado, Jesus, o Rabino, o Messias, está me chamando. Quais eram as expectativas de Pedro, as expectativas de André, de Tiago, de João? Quais eram as expectativas deles? Eles estavam ali agora com dúvidas, com curiosidades, com empolgação e incertezas do que eles iriam viver, caminhando agora para seguir ao Senhor. A partir desse momento, aqueles 12 homens precisavam entender uma grande verdade. Agora, não era mais sobre eles a vida. Agora, o centro não era mais em Pedro, não era mais em João. Agora, o centro é Jesus. Enquanto você, ou eu, ou qualquer pessoa que possa dizer que é cristã, ela ainda for o centro, ela ainda não entendeu o discipulado e o chamado de Cristo. Cristo é o centro. Agora, Pedro, se trata do ensino, do amor, da compaixão, da sabedoria, da vida, da morte, da ressurreição,
do poder, da autoridade de Cristo. Não se trata mais de você, se trata agora do centro que é Cristo. E Cristo, sendo centro, vai transformar sua vida, Pedro. Vai transformar sua vida, João. Vocês nunca mais serão os mesmos homens. Lá na frente, a gente encontra em Atos 17, verso 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Um discípulo de Cristo, ele não consegue passar sem ser percebido. Ele será amado ou ele será odiado, assim como o seu Senhor. Não tem como sermos discípulos de Cristo morando em um bairro onde as pessoas nem sabem o nosso nome. De alguma forma, Deus nos colocou ali para abençoar nossos vizinhos, para nos aproximar das vidas perdidas, para levar o evangelho de salvação. Realmente, eles têm que transtornar o mundo. A presença de um discípulo em um trabalho, a presença de um discípulo em uma escola, a presença de um discípulo em um bairro, em uma igreja, porque tem igrejas, grupos de irmãos onde muitos não são discípulos, são apenas frequentadores dominicais. Mas aonde tem um discípulo, ele vai transtornar, ele vai incomodar, ele vai atrair pessoas a Cristo, ou pessoas que não querem vir para a luz vão odiá-lo. É isso. Isso é ser também discípulo. Então, o que significa ser discípulo de Jesus Cristo? Eu acho que você já conseguiu entender. Como você pode descobrir? A resposta é muito simples. Ser discípulo de Jesus é ter uma vida completamente transformada. Você não viverá mais para você, você viverá para Ele. Você agora vai aprender dele. Afinal, isso é o que significa discípulo. É um aluno. Você será um aprendiz. Cada dia você vai aprender do rabino chamado Jesus, do mestre chamado Jesus. Você agora é um talmid, como diz o ensino judaico. Aquele aluno, aquele aprendiz. Louvado seja Deus. E, basicamente, o discípulo é isso. É um seguidor que ele vai fazer agora tudo de forma literal, como Jesus fazia. Ele vai se parecer com Jesus. Ele vai se tornar um discípulo de Cristo, aonde ele vai obedecer e seguir esse chamado. Você é um discípulo de Jesus? A resposta é simples. É só analisar o que eu estou dizendo, porque eu estou falando baseado nas Escrituras. Quando Cristo chamou aqueles primeiros discípulos, eles talvez não compreenderam o que Cristo queria dizer, e talvez isso aconteça com você. Mas o impacto que teve na vida deles, não tinha como negar. Agora estamos entendendo. Algo mudou em nós. E eles entenderam o chamado literal para uma transformação total. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 6,40. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Aleluia. Este é o ponto central. Quando o assunto é ser discípulo de Jesus, nós o imitamos, damos continuidade ao ministério de Jesus e nesse processo nos tornamos parecidos a Ele. Por alguma razão, eu não sei o que tem acontecido, mas eu poderia talvez trazer aqui uma ideia que talvez a partir do século IV, com Constantino, quando ele deixa de perseguir a igreja, quando tira a igreja das casas, constrói templos para a igreja. Sua mãe construiu monastérios e templos por todo o Império Romano. E agora os crentes deixaram de ter essa convivência. Eu penso, no meu entendimento, que foi por ali que eles começaram a perder esta essência deste ensino. E agora não somos mais discípulos, somos frequentadores de templos. Algo precisa voltar ao seu estado original do chamado de Cristo para a igreja aqui no século XXI. É a minha geração que está passando, eu estou passando, e eu quero convidar você a voltar para os ensinos de Atos, aos ensinos de Jesus, de sermos discípulos e não frequentadores de templos nos domingos. Muitas igrejas e muitos cristãos estão dizendo isso. Eu sou cristão, mas não lê a Bíblia, não oram, frequentam a igreja de vez em quando, mas ser um discípulo de Jesus é algo totalmente diferente. Ninguém pode realmente acreditar
que ser um cristão que apenas vai a um culto no domingo, o discipulado se resume a isso. Porque então muitas pessoas vivem assim. Talvez porque elas não foram ensinadas o que é seguir a Jesus. Talvez porque elas sabem o que é seguir a Jesus, mas elas querem ficar no comodismo de um banco de um templo. Para você, qual é a tua escolha e a tua decisão? Jesus está te chamando. O conceito, então, de o que é um discípulo não é difícil de entender. O difícil é assumir esse chamado de Cristo e dizer: sim, eu abro mão de tudo para seguir o meu Senhor. Você já entendeu o que é ser discípulo? Você quer seguir a Jesus conforme Jesus disse? Vir após Ele, negar a você mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo? Então, faça isso. Siga-o. Siga o líder. Siga o mestre. Siga a Jesus. Que Deus te abençoe com esta palavra, aonde seja desafiadora. E se você quiser, entre em contato conosco aqui, comente, para que você possa, então, estar interagindo conosco a respeito do que é ser um discípulo. Amanhã haverá outro vídeo aqui disponibilizado, aonde continuaremos como igreja transmitindo essa mensagem de discipulado. Venha conosco nessa grande aventura de sermos discípulos de Jesus Cristo. Deus te abençoe.